Boa tarde, vamos esperar o nosso querido professor Torinho. Enorme alegria. Olha aqui ele já aqui. Conectando. Ô, professor querido, como estamos? Você ajusta um pouquinho, né? Pode ajustar para lá, isso. Só estou acertando a câmera aqui. É melhor assim do que do outro jeito, né? Tá ótimo. Tá ótimo. É que eu sempre queria excluir esse branco aqui para pegar mais de quadro, mas a gente não consegue, né? Vira para cima, assim, para o outro lado. Não, mais assim, mais para o quadro. Aí, não dá, porque a cara fica para baixo. Tá certo. Tá ótimo, tá perfeito. Meu querido professor Torinho, que alegria recebê-lo nesta live. Olha lá, seus alunos já estão todos entrando aí, morrendo de saudade do senhor. O nosso professor Luiz Felipe também está assistindo, já está online. E tantos amigos que lhe querem maravilhosamente bem. Eu queria, primeiramente, professor Torinho, agradecer muito esta oportunidade, o senhor ter aceito fazer esta live. Sei que é um mundo novo do Instagram para o senhor, né? Mas o senhor, como sempre, nos ensina e está inovando, né? Na sua juventude, o senhor ensina a todos nós. E é isso que é sempre a lição que eu aprendi do senhor, né? Eu quero dizer, professor Torinho, de público, que eu sou muito honrado de ser coordenador do curso de Direito há 20 anos já, 20 anos, né? E o senhor foi uma pessoa fundamental e essencial, porque eu era bem jovem ainda quando assumi, e o senhor foi ao nosso reitor e me deu todo o apoio nesses 20 anos. O senhor nunca deu um trabalho, ao contrário, era só orgulho, não faltava nem quando estava com gripe, né? Vinha para a aula e realmente o senhor é a honra da Uniara, a marca do curso de Direito da Uniara. O senhor está na Uniara há 48 anos, professor Torinho. 48 anos. Todas essas turmas maravilhosas foram formadas pelo senhor. E quando eu viajo pelo país todo, o senhor sabe que eu viajo muito. Sempre que eu falo, eu sou da Universidade de Araraquara, é a Universidade do professor Torinho. E todos se identificam. Portanto, muito boa tarde. Eu não vou falar hoje, quem vai falar é o senhor, eu só vou fazer perguntas. E eu fiz um pequeno roteirinho para o senhor ontem. Eu queria só inverter uma pergunta, professor Torinho, que seria a última. Eu também queria saudar muito o presidente da OAB, que está nos acompanhando, e toda a OAB de Araraquara tem nos ajudado muito na divulgação das lives. Eu queria perguntar primeiro, professor, invertendo, quantos livros de processo penal o senhor escreveu? E onde eles se encontram hoje os atualizados, assim, não só para pesquisa, mas também livros que a gente consome no dia a dia, né? Porque é o autor mais vendido de processo penal no Brasil, né? Quantos livros o senhor escreveu, professor Torinho? Pois é, Fernando. Antes de mais nada, quero saudar o Luiz Felipe, meu velho amigo, o módulo, os meus colegas de docência, principalmente o vice-decano, o Médici, Professor Médici. os funcionários da casa, sem esquecer o velho Gil, entendeu? E dar um grande abraço à Uniara, que eu amo, lhes lamento profundamente não poder estar aqui dando aula, mas vejo os meus alunos, saúdo também os meus alunos, todos eles, ex-alunos de hoje, de ontem, de amanhã talvez, todos eles, o meu abraço cordial e aqui à sua disposição. Quanto ao livro, eu escrevi, o primeiro volume saiu em 1972, este daqui, na Gelovi, 1972. Depois, durante algum tempo, fiquei na Gelovi, saiu o curso de processo penal e em 1970 passei para a SAP.
Em 83, saiu prática de processo penal, e depois dos comentários ao Código de Processo Penal, de sorte que eu tenho o curso de processo penal na 35ª edição, Que beleza. os comentários na 35ª edição, os comentários vieram depois, está na 13ª ou 14ª edição. E quanto ao manual, que eu comecei posteriormente, ele está na 18ª edição. É que eu estava na Saraiva, e depois a Saraiva se uniu à Somos, fizemos um novo contrato, tá? Saiu a 18ª edição, mas agora estamos em juízo, problemas contratuais, tá? Que não me convieram, e esperando o resultado da justiça. Resolveu o problema. Mas quanto à atualização, todos atualizados na minha cabeça. Mas não atualizei ainda todos os volumes. Mas na minha cabeça estão atualizados. Que beleza, professor Torinho. E tem sido a referência do país, né? Outro dia eu estava no STJ acompanhando um julgamento meu, de um caso meu, e o ministro citando o senhor professor Torinho lá no acórdão dele, né? Então, o senhor realmente é referência para o país todo, né, professor? Sou muito amigo do Rogério Schietti, que é o ministro de lá do STJ. Inclusive, ele fez um vídeo em homenagem ao senhor, no dia que o senhor esteve lá, e mandou para nós. Foi uma coisa linda aquilo, né? Mas, professor Torinho, feitas essas homenagens e essa atualização da vossa obra, eu queria perguntar, na visão do senhor, como está o processo penal no Brasil hoje? Qual é a avaliação do senhor? Quando acontece o seguinte, o nosso Código de Processo Penal é de 1900, aliás, na Primeira República, cada estado tinha seu Código de Processo Penal, o seu Código de Processo Civil, menos a Bahia. Na Bahia era Código de Processo do Estado do Processo, Código de Processo do Estado da Bahia. Era o civil e penal. É um trabalho de Eduardo Espínola Pai. Depois, em 1940, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Em 41, houve a unificação dos códigos de processo penal, com a participação do grande Nelson Hungria, Narcélio Queiroz, mas é um código de 41 que ainda tem algumas coisinhas para ajustar. É um belo código, como o da Alemanha, para processo Ordnung, que é de 1807, vigora até hoje. O Penal da França, de 1808, vigora até hoje, com ligeiras alterações. O de italiano, que vigora até hoje, com ligeiras alterações. E mutatis mutandis é o que devemos fazer com o nosso, apenas fazer um ajuste nele. Mas é um belo código, coisas que nós devemos ajustar. Assim, por exemplo, o problema da ação penal privada é um deles, porque o Estado, como dizia em 1930, diziam os italianos Delitala, Grispini, Giovanni Leone, como o Estado é o titular do direito de punir, somente ele que pode punir. Então, não faz sentido alguém ser injuriado, contratar um advogado e o advogado oferecer uma queixa-crime. O advogado dando a entender que o advogado é o titular do direito de punir. Então, lá eles cortaram isso, tiraram a ação penal privada, não só a Itália, mas também a França, e depois, em seguida, foi o México, tiraram a ação privada, e quem é o titular do direito de punir? É o Estado. O que pode acontecer é, em determinados crimes, crépitos fório, coisa que eu olho, a pequenez, a pouquidade do fato, permitir a ação. Uma vítima
por exemplo, que foi injuriada, difamada, caluniada, ou um furto de pequeno valor, vai ao promotor, faz a representação, o promotor denuncia, porque o promotor é o representante do Estado, é o Estado titular que está acusando, mesmo porque o artigo 129, inciso 9, o 129 da Constituição diz que é o promotor, o titular da ação penal pública, exceto aquele inciso 49 do artigo 5º da Constituição, e manteve aquela que a Hungria denominava de subsidiária clage, ação subsidiária. É ação privada subsidiária da pública. Quando o promotor não oferece a denúncia no prazo legal, então a vítima vem e oferece uma queixa substitutiva da denúncia. Essa não pude tirar do código, não pude, porque estava prevista a Constituição. Mas tudo mais é representação. A vítima faz a representação com essa particularidade. Enquanto não transitar em julgado, a vítima pode perdoar o seu ofensor, e desde que ele aceite o perdão, está extinta a punibilidade. E tem outras particularidades dos recursos. Outra coisa, por exemplo, é aquele julgamento que eles fazem no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, no TRF3 de São Paulo. Julgamento que você não assiste o julgamento, só vê o resultado do julgamento. Não é online. Tem um nome que me escapou agora na cabeça, tá? Por exemplo, você sabe que quem julga é a Câmara. A Câmara sai em 3, se forma a turma julgadora. Fica o presidente, o revisor, eventualmente o relator, eventualmente o revisor, se o crime for apenado com reclusão. Se não for apenado com reclusão, terceiro juiz ali, os dois, ficam 3. E então, quando foi resultado, o processo de Araraquara número tal. Foi definido, foi mantida a decisão, foi negado provimento, deu-se provimento. E você não sabe como voltou o terceiro juiz. E então nós temos aqueles embargos infringentes ou de nulidade do parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 1720-B de 1950. Isso, insobriamente, afeta a defesa. Nós, como advogados, ficamos sem a possibilidade de interpor próprio da defesa, mas não sabe como voltou o terceiro juiz, porque o relator manda para o revisor para o terceiro juiz, tá? Eles então decidem conjuntamente. Qual foi a decisão, só sabe o resultado, fica impossibilitado de interpor esses embargos infringentes de autoridade. Isso atrapalha muito a defesa, né, professor Torinho? O direito de defesa acaba sendo prejudicado, né? Insobriedade ao direito de defesa. É uma insobriedade ao direito de defesa, uma ofensa direta ao direito de defesa. Nós ficamos sem o poder de recorrer, sem o direito de recorrer. E isso está sendo feito algum movimento, professor Torinho, para alterar isso, para que o direito de defesa seja mais respeitado, ou dentro da nossa OAB, alguma coisa? Não, que eu saiba, não há nenhum movimento. Eu apenas, no Código de Processo Penal que eu elaborei o Código de Processo Penal. Isso eu quero falar já com o senhor sobre isso. O doutor Caio, o presidente da OAB, fez muitas homenagens ao senhor na live que eu fiz com ele, né? E ali pode ser um movimento. A gente poderia falar com ele para restaurar esse direito de defesa mesmo, né, professor? O senhor não acha? Afinal de contas, nós fomos atacados, né? Perdemos o direito de recorrer. Quer dizer, a defesa prejudicada em face desse entendimento do tribunal. Tem um nome desse entendimento, não me passa agora pela minha cabeça, Fernando. Não, mas está tudo bem. São temas para nossa discussão. O senhor está fazendo esse projeto
e, vamos dizer, de revisão, ou um novo Código de Processo Penal, aproveitando o atual que o senhor mesmo acabou de elogiar, né? E em que fase está isso? Como que está esse novo CPP patrocinado pelo senhor, pela sua Lava? Pois é, eu terminei o trabalho e depois vou encaminhar para o senador Álvaro Dias, por intermédio do professor René Ariel Dotti, meu particular amigo. Que beleza. Agora, no Rio de Janeiro, na Emerge, eu fazendo uma saudação ao Demoro, meu colega, procurador de justiça, que estava com pneumonia, não pôde comparecer. Ele fez uma homenagem ao Álvaro Mairink da Costa, grande penalista. São os dois grandes penalistas do Brasil. Ele e o René Eldotti. E então, René Eldotti desse uma olhada para o que ele achava. Ele achou muito bom o trabalho. Agora eu vou mandar para o senador Álvaro Dias. E depende apenas daquela PEC 19, não é? Que o Álvaro Dias está interessado nela. Eu te excluo o recurso extraordinário, excluo o recurso especial, e, ao invés do recurso extraordinário, eu crio a ação revisional extraordinária, ação revisional especial. Então, ao invés de você, quando o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, profere uma sentença, mandou um decreto condenatório, sentença condenatória, ao invés de você entrar com recurso especial ou recurso extraordinário, você entra com ação revisional extraordinária se, porventura, a decisão de segundo grau maculou a Constituição Federal, um daqueles itens do artigo 2, inciso 3º, A, B, C e D, ou se ofendeu a lei federal ou tratado, artigo 105, inciso 3º, A, B e C. Neste caso, ao invés de entrar com recurso, entra com esta ação revisional. Isto evita aquela pletora de recursos que nós conhecemos, não é? Você entra com recurso especial, ou não admite o recurso especial, embargos, agravo dos autos, sobe, fica lá o tal de pedido de vista, pedido a perder de vista, e, afinal de contas, quando ocorre o julgamento, já se passou muito tempo. Isso a sociedade brasileira não aceita mais, né, professor Torinho? Seria maravilhoso que o senhor realmente fizesse essa batalha, sabe? Porque nós precisamos mudar esse descalabro, né, dessas decisões intermináveis que ficam lá, esses recursos, não decisões, recursos intermináveis, e a justiça não se faz, né, professor Torinho? E o Estado tem o monopólio, praticamente, da justiça penal. Se ele não cumpre esse monopólio, só os pobres acabam sendo os mais vitimados, né? Então, eu queria muito saudar essa iniciativa. Eu não sabia que esse era o escopo principal, mas eu acho que o Brasil vai ter muitos benefícios com essa questão. Nós poderíamos até tentar fazer aí um dia uma reunião com o senador Álvaro Dias, com o senhor presente, né, para que nós possamos assim criar um movimento nacional em apoio a essa ideia maravilhosa que o senhor está propondo, né? Professor, e esse problema do juízo de garantias, hein? O que o senhor acha sobre essa ideia do juízo de garantias? Esse juízo de garantia acontece o seguinte, Nando. Juiz de garantia é uma coisa um tanto quanto esquisita. Isso aí surgiu propriamente, ele apareceu pela primeira vez quando os alemães invadiram a França em 1941. Os alemães levaram o seu sistema processual penal para lá, para a França. E como o Hitler dominou quase toda a Europa, por onde ele passou, ele deixou o sistema processual penal dele, que é o escabinado. É o Schöffen. É o Schöffen-Richen. Schöffen é
Então, é um corpo de 2 ou 3, depende do estado, né? 2 ou 3 juízes ou 4 juízes leigos, que serão de sofrem, e 1 ou 2 advogados. Eles se reúnem e julgam. Mas a prova é colhida pelo delegado, pela autoridade policial, pelo promotor de justiça, sob a fiscalização do juiz de garantia. Então, esse juiz de garantia só existe mesmo nesses países que adotam o excaminado. Apenas alguns aqui da América Latina, Argentina e Peru, por exemplo, admitem, mas o sistema processual penal do Peru e o sistema processual penal da Argentina é diferente do nosso. Nós precisaríamos, sim, de um juiz de garantia, não de um juiz de garantia, nós precisaríamos de um defensor público em cada uma das nossas penitenciárias. E temos 2.680 penitenciárias no Brasil. Em cada uma delas, um defensor público para ouvir as queixas, as reclamações dos detentos, dos presos, com a barbaridade. São penitenciárias que algumas têm celas, outras não têm. Então, os presos ficam amontoados ali, castrados até a última esperança, seminus, não podendo nem dormir espaço, principalmente em Recife, no Rio Grande do Sul, são as piores penitenciárias. Aí, em Araraquara, tivemos aquele movimento nós vimos aquele movimento em Araraquara, agentes penitenciários, as brigas entre os próprios presos, o chefe. Então, para evitar o regedor da justiça, leva os criminais. Só que no Mato Grosso do Sul, que eu saiba, e no Rio de da República, porque no Rio de Janeiro, fica em Campo Grande. Ao contrário, eu penso numa vara de execução criminal, num território que abrange umas 10 comarcas, entendeu? E aí facilita com a fiscalização dessas brigas que há dentro das penitenciárias e as desavenças entre os agentes penitenciários e os presos. Basta dizer que o Ismanioto, que foi no Baú, foi promotor em Goiás, foi juiz do Distrito Federal, embargador no Distrito Federal, a secretária dele, o irmão da secretária dele, recebeu um telefonema do Rio de Janeiro em que ela ia passar um cartão, um cheque sem fundo, um negócio desse, ou pegaram, prenderam, o agente, então, soldado policial, logo descobriu quem era a irmã dele, telefonou, pediu 20 mil reais para não lavrar o flagrante, disse, eu não tenho esse dinheiro, lavrou-se. Depois diz, agora eu tenho pedágio, todo mês R$1.000. Se não der R$1.000, a comida dele vai com sujeira, entendeu? O Ismanioto me telefonou, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, eu obedece apenas o Paulo Rangel, e o Paulo Rangel disse, Torinho, não se meta nisso. Então, para evitar todos esses problemas, um defensor público em cada uma das nossas penitenciárias, uma visita semanal do corregedor, com a tira do agente penitenciário, então, do preso para o sistema. Se porventura, Fernando. Não, é um absurdo, é um descalabro, né? É um descalabro. É um descalabro.
E, professor, por que que nós chegamos nesse estado? É o processo penal que está errado? É a lei penal que está mandando prender quem não deveria ser preso? O que está acontecendo? Como nós poderíamos melhorar esse sistema? É apenas um descaso do governo no que tange à construção de penitenciárias. Se porventura preso votasse, Nando, nós teríamos excelentes penitenciárias. Não temos. No Rio Grande do Sul e Recife são as piores penitenciárias. Não há nem espaço para dormir. Ficam de pé. Às vezes eles mudam, né? Porque eles fazem um acordo, assim, olha, hoje eu vou deitar, e amanhã é você quem deita, hoje sou eu quem deito, não há espaço. E agora com essa pandemia aí, você vê, né? O verdadeiro descalabro. Mas se porventura eles pudessem votar, ou se o governo destinasse uma verba, por exemplo, de quebra de fiança, perda de fiança, podia muito bem construir penitenciária decente para que o preso pudesse ser, porque a função da prisão não é castigar o preso, é educá-lo para que ele saia para o convívio social melhor do que entrou. Mas atualmente ele sai pior do que entrou. Entendeu? A cadeia acaba sendo uma escola do crime, né? Uma aperfeiçoação, né? Ele acaba se aperfeiçoando. É uma pós-graduação. Pós-graduação. E as nossas cadeias se transformaram em verdadeiras penitenciárias. Tá. Professor Torinho, então o juízo de garantia não há uma forma dele dar certo com esse sistema no Brasil, né? Não, no Brasil não. Primeiramente que o Brasil é um verdadeiro continente. É um verdadeiro continente. E nós temos comarcas que não têm juiz. Aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, há comarcas em que não há juiz. Agora vejo o interior da Bahia, interior de Pernambuco, do Maranhão, do Piauí, nesse interiorzão do Nordeste, Norte e Nordeste, comarcas que distam uma das outras quilômetros e mais quilômetros, entendeu? Nós não temos condições. No Amazonas, por exemplo, dias e dias de viagem para de uma comarca para outra, comarca onde não há juiz. O Tratado de São José da Costa Rica, de 1969, ao qual o Brasil aderiu em 1992, esse tratado dispõe que preso, o detido, deve ser imediatamente apresentado ao juiz ou, onde não houver juiz, alguém que faça as vezes do juiz. Isso nós não temos na América Latina. Não há nenhum país que tenha pessoa que exerça funções de juiz sem ser juiz. O nosso juiz de paz é só para casamento. Claro. Não é? Entendi. Professor, outra coisa que nós estávamos conversando é essa questão do trânsito em julgado, né? Quando há uma condenação, quando é que ocorre o trânsito em julgado de uma sentença penal? É o seguinte, quanto ao trânsito em julgado, o Tratado de São José da Costa Rica, primeiramente, a gente parte da ideia da presunção de inocência, não é? Da presunção de inocência. Já no século XVIII, entusiasmado com a independência norte-americana de 1776, e o trabalho notável dos grandes jurisconsultos do final do século XVIII, inclusive o fabuloso César de Bonesano, Marquês de Macabeia, que em 1748 publicou aquele livro fabuloso dos delitos e das penas, que até aquela época, desde o século XIII até o século XVII, na Europa, o processo inquisitivo, o direito de acusar, de defender e julgar,
ficava na mão de uma só pessoa, pela Igreja, pelo Papa Inocêncio III. E os monarcas gostaram da ideia e a passaram a adotar também. Então ficou esse processo inquisitivo, com aquele suplício, até 1900 e até o século XVII. No começo do século XVIII, surgiram aqueles grandes movimentos, grandes jurisconsultos, e em 1748, o Marquês de Beccaria publicou o seu livro dos Delitos e das Penas. Revolucionou o mundo jurídico da época, a tal ponto de o rei da Suécia ser o primeiro a abolir os suplícios. Em segundo lugar, a rainha Vitória, segunda da Rússia, depois Maria Teresa do Império Austro-Húngaro, e aos poucos esse direito de castigar os presos, de exigir dele a confissão, sofrendo sofrimentos tremendos, inclusive a masmorra, prisão subterrânea, isso então foi desaparecendo. Até que, em 1776, eu até anotei aqui, 26 de agosto de 1789, os franceses, representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, resolvem expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem e enumerar os 17 artigos que os compunham, sendo que o dizia: todo homem é considerado inocente até que seja declarado culpado, e, se for indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à garantia de sua pessoa será severamente reprimido por lei. Este é o princípio, essa é a presunção de inocência. E, posteriormente, em 1950, a ONU, reunida, repetiu esta mesma declaração, posteriormente o Código Europeu e, por último, o Tratado de São José da Costa Rica, de 1969, estabelecia que todo homem é presumidamente inocente até que seja declarado culpado. E essa declaração de culpabilidade ocorre está no segundo grau de jurisdição. Há uma coisa curiosa, Fernando, que eu anotei aqui, se eu anotei, não queria até perder, foi a ministra Ellen Grace, no julgamento do habeas corpus números 85.886, asseverou que nenhum país do mundo exige mais do que 2 graus de jurisdição para que se dê efetividade a uma decisão criminal. Assim, é no jurisdição que transita em julgado. O réu é condenado em primeira instância, ele apela para o Tribunal Regional Federal. Se a decisão for mantida e a pena igual ou superior a 8 anos, ele fica preso. Agora, se a decisão do tribunal malferiu a Constituição, ele entra com recurso no preso, nos termos do artigo 102, inciso 3º, A, B, C ou D da Constituição. Se, porventura, a decisão de segundo grau maculou uma lei federal ou um tratado, ele entra com recurso especial preso, ele entra com recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso 3º, A, B ou C. Se, porventura, não maculou, ele fica na cadeia, fica preso, cumprindo pena ali, porque é ali que transita em julgado. Não existe no mundo em que a decisão, que o trânsito em julgado não se dê no duplo grau de jurisdição. Há uma observação aqui que eu anotei na Constituição portuguesa do Canotilho, em que o Canotilho chega e diz: trata-se da penal, o direito de defesa pressupõe
estou sem os óculos aqui, mas o que ele diz é que o duplo grau de jurisdição está íncito no princípio da presunção de inocência. Quer dizer que, uma vez preso, uma vez condenado no segundo grau, ele vai para a cadeia e fica na cadeia. Pergunta: ele pode recorrer? Pode. Preso. Se a pena foi igual ou superior a 8 anos, ele fica preso, pode entrar com recurso extraordinário, se couber, pode entrar com recurso especial, se souber. Do contrário, porque há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a 279, que não admite apreciação de prova em recurso no Supremo Tribunal Federal. E a súmula número 7 do STF, que não admite apreciação de prova em recurso especial. De sorte que, quando a pessoa é presa, condenada, e o tribunal mantém a condenação, pena igual ou superior a 8 anos, ele fica preso, sem possibilidade de sair, pode recorrer, mas se não puder recorrer, ele fica preso. Professor, eu havia assistido uma palestra do senhor explicando isso lá atrás e me convenceu sobre a constitucionalidade da prisão após a segunda instância. Todavia, depois desse tempo, o Supremo Tribunal Federal acabou julgando inconstitucional, não é? E ele, por 6 votos a 5, numa votação apertadíssima, né, disse que o trânsito em julgado vai se dar somente com o fim do processo mesmo, né? Antes não, e, portanto, o trânsito em julgado da ação penal não ocorreria na segunda instância, sim na quarta instância, né? Porque o Supremo se transformou numa quarta instância, né? O que o senhor pensa disso, professor? Ainda que se admita isso, nenhum país do mundo admite isso. Mas ainda que o Supremo esteja certo, nada impede que o réu condenado, preso, apele para o STJ, apele para o Supremo Tribunal Federal, recorra para o Supremo, recorra para o STJ e seja absolvido. Mas é preciso que a decisão de segundo grau tenha violado a Constituição. É preciso que a decisão de segundo grau tenha violado a lei federal ou então o tratado. Se não violou, ele não pode recorrer. Transita ali em segundo grau, não há mais recurso. É isso mesmo, por isso que teria transitado ali, né? Tá certo. Professor, o senhor já me convenceu. E a decisão do Supremo, tão apertada de 6 a 5, mostra que realmente fatores exógenos, né, atuaram naquele julgamento. Essa é a grande realidade que nós não podemos desconhecer da sociedade brasileira, né? Dessa divisão que a sociedade tem. Infelizmente, né, professor Toninho, quando nós todos temos que nos unir, porque esse é um país maravilhoso, né? Professor, também sobre a prisão preventiva, o senhor havia me dito que haveria coisas assim, importantes a ressaltar aos seus ex-alunos, que estão lhe fazendo aqui inúmeras homenagens, o senhor nem imagina, depois eu vou mandar todas essas para o senhor. Então, sobre a prisão preventiva, quais as considerações o senhor gostaria de fazer? Quanto à prisão preventiva, é uma prisão cautelar. E a cautelariedade está, em primeiro lugar, admite-se a prisão preventiva. O próprio César de Beccaria, o Marquês de Beccaria, já dizia que a prisão preventiva só se admite em 2 casos. Quando o criminoso estiver prejudicando a instrução criminal, ou então para manter a eficácia da lei penal. Depois, acrescentou-se aqui, para garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica. Garantia da econômica nada tem a ver com cautelaridade. E quanto ao problema quanto ao problema da preservação da ordem pública, essa expressão que tem vários sentidos, o crime é bárbaro, ordem pública,
desacatou o juiz, ofendeu a judiciário, ordem pública, comocionou a cidade, ordem pública. E eu entendo que ordem pública só se dá num caso. É na continuidade delitiva, como no serial killer. É um cidadão que mata, sai por aí matando, então prende-se para manter a ordem pública. É o único caso de ordem pública. E no resto, manter a prisão preventiva para segurar a instrução criminal. Agora vem o tribunal e pede que de 3 em 3 meses o juiz procure ver da possibilidade de examinar a prisão preventiva para substituir por outra medida qualquer. Mas o único caso que o juiz pode fazer é quando quando a prisão preventiva é decretada para segurar, para impedir que a instrução criminal seja alterada. Nesses casos, quando a instrução criminal acabou a instrução criminal, nada impede que o juiz substitua a prisão preventiva por outra qualquer. Mas foi decretada a prisão preventiva, porque ele ia fugir, é evidente que o juiz não vai soltá-lo para ver se ele vai fugir de novo. E no serial killer, por exemplo, matando, e se decretou a prisão preventiva dele para garantir a ordem pública, não tem sentido que o juiz deixe ele solto para ver se ele vai continuar matando. Tá? É o meu entendimento. Professor, e nos crimes contra o patrimônio público, os crimes de corrupção, não é? Quando estão roubando, mesma tese do serial killer, né? O senhor acha que caberia ou nós abusamos dessa prisão preventiva nesses casos de corrupção mais recentes do país? Não, nesse caso, é praticamente a mesma coisa. Você está roubando, roubou e continua roubando, é com uma continuidade delitiva também, não é? Nada impediria que o juiz decretasse a prisão preventiva para garantir a ordem pública. Mas é preciso que haja essa continuidade delitiva, do contrário, não. Tá ótimo. Professor Turim, o senhor sabe, nós já conversamos muito sobre isso, o país foi varrido por um processo de corrupção muito grande, né? E o senhor acha que o processo penal estava preparado, nos deu os instrumentos necessários para que o Ministério Público pudesse efetivamente combater a corrupção no país? A forma que o promotor teria de combater essa forma é que ele, nos termos do artigo... O promotor, nos termos do artigo 257, ele é o executor da lei penal, o fiscal da lei penal. Nos termos do artigo 129, ele é o titular do exclusivo da ação penal. Então, se porventura ele souber de alguma coisa, basta o promotor tomar as devidas providências, mandar instalar um inquérito e punir. Pouco importa. Quer dizer, a lei já lhes deu esses instrumentos. Nós estávamos preparados, então. O que não permite, muitas vezes, é o descaramento de determinadas autoridades, né? Entendo. Professor, e a criminalização? Como, professor? Hein? Não, o senhor estava falando da autoridade, eu cortei. Não, você quer falar. Não, eu queria saber sobre a criminalização das fake news. Quando que nós estamos com esse problema das fake news, né? As notícias falsas agora espalhadas de formas pela internet de todo quanto é lado, atingindo a honra das pessoas, também muito utilizado. Mas está havendo um inquérito para apurar isso, salvo engano, no Supremo Tribunal Federal, não é? O ministro Sim, mas Toffoli não independente desse inquérito, que se apurasse isso através do inquérito da fake news?
Não há um inquérito a respeito disso? Nós estamos tendo um pequeno problema. Pendente desse inquérito lá, que tramita no Supremo, tem tido muito hoje essa ideia de que espalhar notícias falsas, seja contra quem for, vamos dizer aqui em Araraquara, né, é um crime contra a liberdade de expressão, contra o direito de informação, né? O senhor também participa desta ideia, desta tese? Se porventura houver essa notícia falsa contra alguém, a respeito de alguém, que pode haver se alguém processar o autor da notícia falsa por calúnia, injúria, difamação, né? Artigo 138, 139, 140 do Código Penal, nós temos a medida. É só a pessoa que se sente ofendida, injuriada, caluniada, difamada, processar o autor da fake news. Quer dizer, não mudou nada, né, professor? O fato de ser online e de forma assim, de muita dimensão, não é diferente como se fosse uma ofensa pessoal, né? Porque o instrumento jurídico já existe, é isso, né? Já existe isso, o Código Penal prevê isso aí. Agora é preciso saber quem foi que caluniou, quem foi que difamou, quem foi que injuriou, o autor da notícia falsa. Esse que é o problema, não é? Tá certo. Professor, um outro tema também que estão perguntando aqui é a questão da condução coercitiva, né? Eu não entendi muito essa decisão do Supremo, da questão da condução coercitiva. Qual que é a posição do senhor sobre isso? Não, a condução coercitiva se dá ali nos termos do artigo 218 do Código de Processo Penal, quando a testemunha, ou mesmo no artigo 201, parágrafo único do Código de Processo Penal, quando a vítima é intimada a comparecer em juízo, quando a testemunha é intimada a comparecer em juízo e não atende e desatende, então o oficial de justiça convoca a polícia e leva o cidadão à presença do juiz, uma presença do delegado, coercitivamente. Só nessas hipóteses? Só nessas hipóteses. Na hipótese de salvar provas, para impedir que ele destrua provas, não seria possível. Isso aí não. Mesmo quanto ao réu, o artigo 260 não permite a condução coercitiva, porque o 260 permite que o juiz chame o réu, a presença dele, mas apenas para, não para interrogá-lo, né? Se for para interrogá-lo, ser interrogado e ele não comparecer, claro que, evidentemente, que cabe a condução coercitiva, né? Mas eles têm que ser intimados primeiro. Tá. E nessa intimação já pode haver ameaça da condução coercitiva ou não? Não. Porque, em geral, nós temos visto um abuso, né? Às vezes, da intimação. Aí já é abuso, Fernando. Abuso, né? Aí já é abuso. A testemunha é intimada, o réu é intimado, entendeu? Agora, se ele não atende e não fundamenta, não diz por que não atendeu, não posso ir por isso, por isso, por isso, não posso ir porque morreu meu filho, não posso ir que eu vou ao enterro da minha esposa, justificou. Mas se não for, não atender e não justificar, aí se justifica para a condução coercitiva. Então, houve um certo abuso no Brasil da utilização do Instituto, né, professor? Pelo que nós vimos, houve um certo abuso no Brasil desse Instituto da Condução Coercitiva, porque nem todos respeitaram esse rigor, né? Abuso existe no Brasil inteiro, né? É isso mesmo. Professor Torinho, nós estamos chegando quase no final da live, porque ela tem um tempo limitado, né? E eu queria deixar à disposição esses minutos finais, ainda tem um bom tempinho, para o senhor fazer as considerações que o senhor quiser fazer, os seus ex-alunos. Olha, eu não anotei todos porque eu não consegui, mas o mais antigo que eu vi aqui é de 1982, da turma de 82, está participando. Tem a turma de 86, 87, 91,
De 2000 para cá, então, está lotado de gente aqui ouvindo o senhor, né? Inclusive a Mariana, né? Mandou um enorme abraço para o senhor, o Renato Ornelas. A Marilu me ligou, a Marilu hoje me ligou que a turma inteira dela ia estar ouvindo, né? Então, por favor, professor Torinho, fique à vontade para o senhor falar com os seus alunos, ex-alunos e seus admiradores. Não, a todos eles, Fernando, o meu grande abraço, a minha estima, consideração, a minha saudade da faculdade, saudades daí. Eu sinto, você sabe que eu era o primeiro a entrar na classe, o último a sair, era o último a sair. E uma vez que você me mandou que eu fosse embora, porque eu estava muito gripado, não aguentava dar aula e estava em classe. Tá? Então, para eles, o meu grande abraço, a minha estima, consideração, respeito, e aqui o velho amigo deles, entendeu? Para o que der e vier, estamos aqui, tá? Professor, é uma honra, eu repito, né? E está todo mundo aqui escrevendo, depois eu vou mandar para o senhor esses abraços que o senhor está recebendo, e em nome de toda a comunidade acadêmica mesmo, do nosso vice-decano, né, o professor Médici, que estava muito entusiasmado também com essa possibilidade desta live, eu queria realmente transformar esta live de hoje numa grande homenagem ao senhor, uma homenagem dos seus admiradores. Eu queria muito não só homenageá-lo, professor Torinho, mas agradecer ao senhor, acima de tudo, por tudo que o senhor fez e faz por todos nós. E graças a Deus por tudo que continua fazendo, porque o senhor só não está vindo aqui por causa da pandemia, mas o senhor está gravando aula, o senhor já fez aula vídeo, né? E isso é fundamental, é isso que precisamos. E a partir de agosto nós vamos estar liberados, o senhor vai poder vir. Eu quero também, professor Torinho, em nome da Uniara, agradecer muito a dona Dita, que lhe acompanha quando o senhor vem para cá, agradecer a Luísa, agradecer a Silvinha, agradecer o apoio que nós temos da sua família, tão linda família, e esse apoio extraordinário que nós temos para que o senhor continue a docência conosco, com essa juventude extraordinária. Eu estou vendo ali no fundo a foto do senhor numa prancha de surf, né? Não muito pouco tempo. Quando eu vou ao Pernambuco, eu faço às vezes isso aí, né, velho? É lá em Pernambuco? Dona Nai. Ali no resort é excelente, não tem onda, não é? Então ali facilita. Mas se eu subir naquela prancha, eu caio. Não cai. O que eu sinto falta mesmo é da sala de aula. É isso aí, professor. E em agosto o senhor vai estar aqui. Eu chego a chorar, Nando. Eu sei. E nós também. E outro dia foi muito lindo, porque o senhor falou na sala de aula que o senhor estava com dificuldade de vir para cá, porque o senhor também é teimoso de não aceitar motorista, né? Porque se aceitasse motorista era mais fácil, né? Aí foi... Eu dirijo muito bem a estrada. Eu sei, o senhor que vem dirigindo. Muito bem estrada, então não aceito motorista. Então, aí eu estava lá na minha sala e apareceram 3 alunas lá. E essas 3 alunas, e depois se juntou a eles um quarto, que era um aluno, 3 alunas e um aluno, estavam chorando. E uma jovem chorava copiosamente, mas chorava, não parava de chorar. E teve um AVC, presidindo um júri, e veio a falecer, claro. Mas quando eu nasci na cidade de Viçosa. Depois descobriram que havia uma Viçosa em Minas Gerais. Então passou-se a chamar Nova Viçosa. Quando eu nasci, os bandidos entraram lá, invadiram a cidade, incendiaram a cidade,
Meu pai colocou toda a família numa canoa, nós fomos para Caravelas, eu tinha 1 mês de vida. E ele se esqueceu de me registrar. E foi registrado depois de quanto tempo? 2 anos. Eu sou de 26, estou com 94. Faço Que agora. maravilha, professor Torinho. Por isso que essas alunas foram na minha sala chorando copiosamente. Nós não podemos ficar sem o professor Torinho. E eu falei para elas, vocês não vão ficar sem o professor Torinho. E aí o senhor deu essas aulas agora online e está todo mundo muito feliz. Se Deus quiser, tá? Se Deus quiser. Professor Torinho, muito obrigado. Obrigado pela sua família. Obrigado por tudo e até agosto, se Deus quiser. Abraço, meu amigo Luiz Felipe. Desde o tempo que nós comíamos quibe com coalhada, né? Ele se lembra disso. Ele, o módulo, tá? E colegas de docências, todos bacanas, todos especiais, o Heitor, o Treviso, tá? Grandes professores. E a Uniara é a Uniara. Obrigado, professor. Viva! Obrigado por tudo. Tudo de bom para o senhor. Felicidades, querido. Tá? Beijo nas meninas e abraço.